Olá, é muito bom estar aqui hoje porque hoje é dia dos professores. Parabéns para mim. Faço tudo aqui com muito gosto, espero que vocês aproveitem e tirem o melhor desse pequeno recorte de filosofia que eu faço aqui com vocês. Hoje nós vamos falar sobre a obra da filosofia já dentre os modernos. Eu parei de seguir ainda, eu fiz uma interrupção, não falei ainda de Platão nem de Aristóteles, vou falar depois. Vou dar prioridade aqui para retomar alguns aspectos das obras que a Federal do Paraná vai trabalhar. E é um autor que cai bastante no Enem também e é uma obra bastante densa. Então, dado esse contexto, nós vamos falar sobre a obra do Leviatã. Muito bem, o Leviatã é um dos primeiros tratados de teoria do contrato social. Né? Não confunda, o vestibular gosta de falar de Leviatã do Thomas Hobbes e do Príncipe do Maquiavel. Qual que é a diferença? Toda. Por mais que o Thomas Hobbes fale sobre a questão da monarquia e do absolutismo, o Maquiavel ele tinha uma outra pretensão, que era a forma de permanecer no governo e, a partir das ideias de Maquiavel, agora não mais sob a intervenção divina, e sim a primeira vez em que o ser humano dá um passo sem se ancorar na ideia de Deus. A política agora é coisa do ser humano, é do homem, e Deus não faz parte dela. Esse é Maquiavel. O Leviatã do Thomas Hobbes vai falar do contrato, de como nos reunimos e fazemos e damos a nossa liberdade a um só. O Hobbes ele propõe uma base teórica na ideia de que todos os membros da sociedade eles cedem a sua liberdade em favor de um governo soberano, absoluto, né? Não necessariamente uma pessoa só, não precisa ser apenas um rei, né? Então, segundo ele, por meio da arte, né, ele cria o Leviatã, né? Chamado também de o Leviatã é a república ou o Estado, né? Aí que não é senão um homem artificial. Como assim? Se você olhar a imagenzinha lá do Leviatã, é porque eu não tenho tanto empenho para ficar editando o vídeo que eu posto aqui, né? Mas senão eu colocaria no cantinho aqui assim a imagem do Leviatã. É um homem gigante com coroa, com espada, com cetro, não sei o que, piriri parará, mas formado por várias pessoinhas assim, tipo o Tarsila do Amaral, assim, um negócio mais ou menos assim, e que forma o corpo do Leviatã. E o corpo do Leviatã, aí você vê, né, nesse homem artificial, a soberania, né, é a alma. Os magistrados e os outros funcionários do judiciário, né, desse estado, né, e do executivo são as juntas. E as leis são a razão. A guerra civil é a morte, entre outras analogias que você vai ver. Mas essas são as mais famosas de serem feitas. Então, se você encontrar numa prova uma analogia assim, você fala, puta que babaquice. Não, é verdade. E através dessa obra, Hobbes vai descrever a natureza do homem artificial, né? Explorar o lado material do Estado. O que significa isso? Que o homem, como que o homem e por que o homem e de que maneiras o homem, quais pactos o homem fez para que o Estado fosse construído e constituído como ele e quais são os direitos e poderes do soberano e dos membros do Estado. Certo? É isso que ele vai explorar na obra. A primeira parte da obra eu estou lendo entre os capítulos 12 e o capítulo 17, que são os capítulos mais densos e o que a Universidade Federal do Paraná está pedindo. A primeira parte fala sobre o homem, né? Sobre o estado natural da humanidade. E o 17 e o 18, perdão. Meu Deus, não, gente. 12 e 13 vai falar sobre o homem natural e sobre o estado natural da humanidade em relação à sua felicidade e miséria.
tá? Mas nós vamos trabalhar do 12 ao 17. Então, agora, capítulo 12 e 13, tá? Falando sobre o homem, sobre o estado natural da humanidade em relação à sua felicidade e miséria. E aí, Hobbes vai dizer o seguinte, que por natureza todos os homens são iguais, mesmo com diferenças físicas, né? Força bruta de cada um. Cada um tem a sua especificidade, cada um tem a sua característica. Eu, por exemplo, não sirvo para ser soldado. Por quê? Porque, né, caguei. Enfim, e aí eu ia viver preso na prisão do exército, na prisão militar, até ser julgado por corte marcial. Mas, enfim. Mas eles podem igualmente reivindicar as mesmas vantagens, né? É nessa uniformidade e igualdade que Hobbes ressalta ainda mais comparar a necessidade de comparar a faculdade de todos os homens, as faculdades mentais de todos os homens, porque dessa diferença de potencialidades, uns pensam mais, os outros são mais fortes, então partem para a ação. Dessa desconfiança e competitividade surgem o grande problema que Hobbes vai tentar solucionar. Porque, veja, ele vai falar, todo mundo é livre, sacou? Todo mundo possui liberdade total, plena, completa, absoluta, sem tirar nem pôr. Só que se eu sou livre totalmente para fazer o que eu quiser, eu tenho liberdade suficiente para chegar na sua casa e falar, essa casa é minha, você sai daqui agora e eu não quero nem saber. Assim como você pode chegar na minha e falar a mesma coisa. E assim sucessivamente, isso se vai até o inferno. Então, já que todo mundo tem essa liberdade, e essa liberdade ela pode nos trazer certos riscos, o que Hobbes fala? É melhor a gente sentar, combinar direitinho e fazer com que dessa desconfiança de onde surge a guerra, né, essa competição, a desconfiança, o orgulho, né, que ele vai falar que são as principais causas da discórdia entre os homens, que depois vão se derivar na busca pelo lucro, pela segurança, pela reputação. Então, é uma guerra de todos contra todos. E não há e nessa guerra, nesse estado, não há condições para a evolução da sociedade, né? Para a organização do cultivo agrário, dos mercados, de navegação. Então, nesse estado de tempo todo de conflito, nós não conseguimos fazer nada. Não há noções de certo, errado, justo e injusto. Então, o que é necessário fazer para resolver isso, né? A razão encaminha o homem às leis naturais. Aqui mora um conceito importante. A própria razão do ser humano encaminha às leis naturais, né, que são fundamentos que preservam a sua vida. E então ele termina o capítulo 13 com essa ideia de que a razão nos encaminha à ideia de que existem leis naturais. Todos têm direito a uma mesma coisa também, além da liberdade. Então, vamos ver o que é essa coisa para ver o que a gente pode fazer em relação a isso. E aí, lá no capítulo 14, que é o capítulo sobre a primeira e a segunda lei natural e os contratos, né, que ele vai escrever, ele vai definir lei natural da seguinte maneira, né, a ius naturale, né? Definido como a liberdade de cada homem usar o seu próprio poder como forma de manutenção da própria vida. Essa é uma visão de lei natural. Agora, esse é o direito natural. Esse é o direito natural. Você tem direito a garantir a sua própria existência. Tá. Mas e a lei natural? Tem diferença entre direito e lei? Bastante, porque a lei está escrita, regimentada e você tem que cumprir. O direito você possui. E acabou. Entendeu? A lei natural é uma regra geral fundamentada na razão que proíbe o homem, nessa concepção, né, de fazer o que é destrutivo para a sua vida, certo? De fazer o que é destrutivo para a sua vida e também
em relação, já que temos um outro direito, o direito do outro e a lei natural do outro, de fazer mal ao outro também. Então, a lei natural e o direito natural nos garante isso. A regra geral da razão é que ele vai escrever é algo mais ou menos a lei geral da razão. Ele vai escrever algo todo homem deve se esforçar pela paz na medida em que tenha esperança de chegar a ela. E quando não esperança de chegar a ela. E quando não puder atingi-la, ele deve buscar utilizar todo o auxílio em benefício da guerra, né? Por quê? Porque a guerra, a porrada, ela vai nos levar, vai nos fazer ter paz em algum momento, certo? E dessa regra geral, certo? De que a gente tem que buscar a paz, mas se não tem paz, mete o pé mesmo, que uma hora você vai ter paz, certo? Dessa regra geral, então, extrai-se a primeira lei natural fundamental, que é buscar a paz e mantê-la. Da primeira lei natural deriva-se a segunda lei natural, que é quando um homem acreditar que são necessárias a paz, a autodefesa, blá, 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 ele deve, por vontade própria dos outros homens, renunciar ao seu direito de possuir tudo. Como assim? E ficar satisfeito em ter contra outros homens a mesma medida de liberdade que ele permitiria que os outros tivessem contra ele mesmo. Professor, eu não tô entendendo, já é a segunda aula que eu não tô entendendo as coisas. Então, ele está dizendo basicamente, sabe aquilo que você ouvia da professora lá na primeira série? Aquela coisa assim o seu direito começa onde não, o seu direito começa onde termina o meu, não sei o que, sei lá, alguma coisa assim. Enfim, você abre mão do direito porque você abrindo mão do direito, o outro também tem que abrir mão do direito. E aí você começa a cercear as liberdades e as pessoas têm um espaço de ação muito menor. Ela não pode mais te dar um tiro na testa, porque antes ela tinha liberdade para isso, agora ela não tem mais esse amplo espaço, esse espectro gigantesco de ação. Ela reduziu bastante, né? Renunciar ao direito a tudo é privar-se da natural liberdade, né? De impedir que outra pessoa exercite o direito sobre a mesma coisa. Então, um direito pode ser renunciado, né? Não importa a quem essa renúncia beneficia. Ou pode ser transferido, né, benefício passado a alguém, algum grupo. Uma vez que esse direito é renunciado ou transferido, essa pessoa está obrigada a não impedir o gozo de tal direito pelo novo beneficiário. Ela tem o dever de não anular seu ato voluntário. Tal impedimento consiste em uma injustiça. E para o Hobbes, injustiça tem que ser paga com facão mesmo. Então, não sacaneie com a injustiça, certo? Bem, a transferência mútua de direitos, esse combinado que a gente faz, é o contrato social. Ponto. A partir do momento em que nos reunimos e falamos, olha, vai ser assim, não vamos nos matar, eu não vou entrar na sua casa e roubar sua galinha, a partir do momento que fazemos isso, pronto. Temos um contrato social. Só que tem um detalhezinho, tá? Que eu também preciso falar para você. Aí você fala, olha que legal, mas e se a pessoa estiver fazendo isso meio de forma coagida? Alguém assim fala, vai, aceita, né? Tipo, com uma arma na sua cabeça. Pactos feitos por medo são válidos pro Hobbes. Se eu firmar um contrato para pagar um resgate de um prisioneiro, por exemplo, esse contrato é válido. Segundo Hobbes, ele assegura o benefício das duas partes. Todo mundo sai feliz. É bizarro, né? Todo mundo sai feliz. Você vai lá, soltou o prisioneiro, ficou no lugar dele,
o cara continuou com o prisioneiro que ele, pelo jeito, precisava. Então, existe um desprezo de Hobbes pelo juramento verbal, tá? Que pouco obriga o homem a não ser pela consequência da quebra da palavra, no geral vinculada à força e ao poder dos homens ofendidos. Há uma racionalização contrária à lógica cristã do julgamento por Deus. Bem, a partir do capítulo 15, aí a gente tem a terceira, a quarta, a quinta, sexta, sétima, assim, só para você entender, a sexta lei vai falar sobre perdão. Então, eu não vou falar sobre perdão, porque já temos aqui 15 minutos de aula. Então, esses capítulos, eles são capítulos apêndices, leis que você precisa saber que existem, mas nada muito grande. A definição do Estado é importante. A definição do Estado do Hobbes, ele vai dizer que a finalidade do Estado é a segurança dos seus indivíduos. E com isso levar uma vida mais feliz, longe de miséria, da guerra de todos contra todos. E para se obter segurança é necessário um poder forte acima dos homens para que se estabeleçam os pactos e se firmem as leis naturais, né? Hobbes define o Estado como pessoa única cujos atos tem o povo por meio de pactos mútuos como autor, tá certo? O Estado se divide entre soberano e o detentor do poder soberano e todos os outros seus súditos. Eu sei que não é o negócio mais fácil do mundo, mas que é interessante E é uma leitura indispensável. Você pode falar assim, eu não quero saber de filosofia. Tudo bem, mas se você quer passar no vestibular, brother, esse vídeo pelo menos você tem que assistir, tá bom? Beleza, pessoal? Cadê minha... Tá aqui. Meu pause e play. Feliz Dia dos Professores para mim. Tchau.